Olá, eu sou Antônio de Moura Borges e com muito prazer encontro-me aqui participando desta edição do programa Saber Direito Responde, a fim de responder às perguntas dos alunos de Direito aqui presentes. O Érico Borges, por favor. Professor, quando há um choque entre as leis tributárias nacionais, regidas pelo Código Tributário Nacional, e as leis tributárias internacionais, qual deverá ser seguida? Qual a hierarquia dessas leis? Esse é um problema realmente existente e muita atenção é dada à posição das normas internacionais no ordenamento jurídico interno. Normalmente, as constituições dos vários estados estabelecem a posição que ocupam as normas internacionais no ordenamento jurídico interno. A Constituição Federal Brasileira não faz isso, ela é realmente omissa quanto a este ponto. Então, o Supremo Tribunal Federal tem proferido decisões a este respeito e as orientações têm mudado. Atualmente, a orientação do Supremo Tribunal Federal é aquela constante do recurso extraordinário número 80.004, Sergipe, que estabelece que as normas internacionais e as normas internas infraconstitucionais estão no mesmo plano hierárquico. Mas em matéria tributária, a situação é diferente, porque o artigo 98 do Código Tributário Nacional estabelece a superioridade hierárquica das normas internacionais sobre as normas internas infraconstitucionais. Há aqueles que entendem que o novo ordenamento jurídico constitucional brasileiro não recepcionou o artigo 98 do Código Tributário Nacional, porque não cabe a uma lei complementar à Constituição estabelecer a posição hierárquica de normas internacionais no ordenamento jurídico interno. Mas, de qualquer forma, há o critério de interpretação lex specialis terrogat generale, ou seja, as normas especiais prevalecem sobre as normas de caráter geral e os tratados internacionais sobre matéria tributária são normas especiais, portanto, prevalecem sobre as normas internas infraconstitucionais. Quais são as possíveis consequências da dupla tributação internacional? Realmente, a dupla tributação internacional manifesta perniciosas consequências em vários domínios. A principal consequência da dupla tributação internacional é de natureza econômica, porque sendo forte a tributação nos vários estados da sociedade internacional, se um contribuinte tiver que pagar tributo a mais de um estado em relação ao mesmo fato gerador, poderá haver até mesmo o confisco da renda de que se trata. Portanto, a dupla tributação internacional impede a evolução das relações econômicas internacionais, constitui um entrave aos investimentos internacionais. Mas há consequências também quanto à justiça. Realmente não é justo que uma pessoa seja tributada por mais de um estado em razão do mesmo fato gerador, com desrespeito ao princípio da capacidade contributiva. Há consequências também de natureza financeira. Realmente, sendo tão forte a pressão fiscal, é possível que determinados contribuintes venham a adotar medidas legais, e possivelmente até ilegais, legítimas e possivelmente também ilegítimas, a fim de contornarem a situação, a fim de deixarem de pagar o tributo em mais de um estado em razão do mesmo fato gerador. Portanto, é possível que o Estado realmente venha a receber menos tributo que aqueles previstos, né? Porque contribuintes, no desespero, realmente poderão até adotar medidas concernentes à sonegação. Há consequências de natureza cultural. Realmente, a dupla tributação internacional poderá dificultar intercâmbios acadêmicos entre professores
entre alunos, entre pesquisadores de modo geral, se realmente eles tiverem que pagar tributo em mais de um estado em relação do mesmo fato gerador. E, obviamente, tendo em vista essas várias perniciosas consequências da dupla tributação internacional, ela afetará também as relações sociopolíticas. Em que consiste a competência tributária internacional? A competência tributária internacional consiste na faculdade que tem estados de tributar pessoas submetidas à sua jurisdição. Obviamente que para que um estado venha a instituir tributos em relação a determinadas pessoas, tem-se que verificar se essas pessoas se beneficiam, ainda que presumivelmente, dos serviços que são prestados pelo Estado. Há várias formas de relação ou de ligação de pessoas para com o Estado. Há relações de natureza social, de natureza econômica, de natureza política. Mas para proceder à delimitação da competência tributária internacional, em matéria de impostos indiretos, são adotados os critérios do país de origem e do país de destino. Normalmente, quem tributa é o país de destino, ou país em cujo território as mercadorias são consumidas. Apesar de essa ser a medida mais adotada, existem discussões em torno desse assunto. Por vezes, pessoas, autoridades, até mesmo da própria União Europeia, defendem o entendimento de que o Estado de origem deve ter também competência para tributar, pelo menos parcialmente. Mas isso não é o que acontece, porque, como se sabe, realmente os Estados não exportam tributos, exportam mercadorias e serviços. Portanto, a praxe é que, ao exportar mercadorias e serviços, os Estados não tributem essas mercadorias e serviços. No que diz respeito aos impostos indiretos, em que se sobressaem os impostos sobre os rendimentos, os critérios de delimitação da competência tributária internacional são nacionalidade, residência e fonte. O critério da nacionalidade é utilizado nos dias de hoje apenas pelos Estados Unidos e assim mesmo de forma muito limitada. Então, fundamentalmente, os critérios de delimitação da competência tributária internacional em matéria de impostos diretos, especialmente em matéria de impostos sobre os rendimentos, são residência e fonte. De acordo com o critério da fonte, estados tributam os rendimentos que são produzidos no seu território. E, de acordo com o critério da residência, estados tributam as pessoas domiciliadas no seu território, independentemente do local em que esses rendimentos são auferidos. Na realidade, nenhum estado deixa de tributar os rendimentos que são produzidos no seu território. E quase todos os estados, nos dias de hoje, adotam o critério da residência. Portanto, nas relações que ultrapassam as fronteiras de um estado, a possibilidade de surgirem situações de dupla tributação internacional é realmente muito grande. Em que se difere a dupla tributação internacional da dupla tributação interna? É muito interessante, realmente, muitas vezes, autores até deixam de atentar para essa distinção. Na realidade, a dupla tributação ocorre quando duas ou mais soberanias fiscais tributam uma pessoa em relação ao mesmo fato gerador. A dupla tributação internacional ocorre quando essas soberanias fiscais são estados da sociedade internacional. E, no âmbito interno de estados compostos por coordenação, especialmente as federações, a dupla tributação ocorre quando pessoas políticas diferentes tributam uma mesma pessoa em razão do mesmo fato gerador.
dificilmente ocorrem situações de dupla tributação interna aqui no Brasil, porque a Constituição Federal Brasileira delimita com muita rigidez as competências entre as várias pessoas políticas. A Constituição Federal Brasileira estabelece expressamente que tributos podem ser instituídos por cada pessoa política. E aqui eu não me refiro apenas aos impostos, que são previstos expressamente pela Constituição Federal, mas até mesmo em relação às taxas e contribuições de melhoria, cada pessoa política realmente só pode instituir uma taxa ou uma contribuição de melhoria se, em relação à taxa, tiver competência para realizar o serviço que constitui o fato gerador do tributo. E no que diz respeito à contribuição de melhoria, só poderá uma pessoa política instituir o tributo se tiver competência para realizar a obra que, se proporcionar valorização imobiliária, será o fato gerador do tributo. No que diz respeito aos empréstimos compulsórios, são de competência da União. E quanto às contribuições sociais ou especiais, são de competência da União, salvo as contribuições previdenciárias que podem ser instituídas por quaisquer pessoas políticas, desde que disponham de um sistema autônomo de previdência social. Os problemas de dupla tributação, tanto internos quanto externos, podem ser resolvidos por meio de normas internas, por meio da legislação própria de cada Estado. Mas, no âmbito internacional, os meios de solução mais eficazes, mais importantes, são realmente as convenções sobre dupla tributação internacional. Enquanto que, no plano interno, a dupla tributação interna, obviamente, no caso, poderá ser solucionada quer por meio de leis específicas, quer por meio de decisões judiciárias, como ocorre na Suíça, ou por meio de decisões do Parlamento. Então, os meios de solução diferem, o fenômeno essencialmente é o mesmo. O Saber Direito Responde vai fazer um ligeiro intervalo e nós nos encontraremos aqui em poucos momentos. O programa Saber Direito Responde está de volta e agora com a pergunta da Mariana. Por favor. Qual é o tratamento dado pelas convenções sobre dupla tributação internacional aos diplomatas e servidores consulares? Os diplomatas e servidores consulares se beneficiam de imunidade de jurisdição e de execução. No caso dos diplomatas, de forma bem mais ampla, e quanto aos servidores consulares, apenas no que diz respeito aos atos de ofício. Trata-se de norma costumeira muito antiga e no que diz respeito a essas imunidades de jurisdição e de execução foram previstas pela Convenção de Viena sobre Relações Diplomáticas de 1961 e pela Convenção de Viena sobre Relações Consulares de 1963. Em matéria tributária, os diplomatas e servidores consulares são isentos de impostos diretos nos estados onde se acham acreditados. E essa isenção, que realmente já era prevista por norma costumeira e passou a ser codificada com as convenções de Viena de 1961 e 1963, foram também previstas pelos modelos de convenção da OCDE e da ONU. Nos dias de hoje, as convenções sobre dupla tributação internacional são feitas de acordo com esses modelos, especialmente com o modelo da OCDE. Isso porque o próprio modelo da ONU é uma versão modificada do modelo da OCDE. Modificada a fim de serem as convenções entre Estados desenvolvidos e Estados em desenvolvimento
parcialmente diferentes daquelas firmadas entre países que estão no mesmo nível de desenvolvimento econômico. Ou seja, o modelo da ONU é o modelo da OCDE, mas que dá uma especial relevância ao critério da fonte, sendo que o modelo originário da OCDE adota o critério da residência, que é aquele que mais interessa aos países exportadores de capital. Mas, na realidade, o modelo da OCDE foi feito para os seus membros, que são os países mais desenvolvidos da sociedade internacional. E, como disse, também, de acordo com as convenções sobre dupla tributação internacional atualmente firmadas, com base nos modelos da OCDE e da ONU, são os rendimentos desses servidores consulares e diplomatas isentos nos estados onde se acham acreditados. Obviamente que eles pagam um imposto nos seus estados de origem. Qual é o objeto do direito tributário internacional? Os autores, de modo geral, são unânimes em afirmar que são a dupla tributação internacional e a evasão e elisão tributária internacional. Diferem, todavia, os fundamentos. Aqueles que entendem que o direito tributário internacional é um ramo do direito pertencente ao direito internacional privado, portanto, as suas normas são normas de conflitos, então, entendem que esses autores, que visa o direito tributário internacional resolver os conflitos de leis no espaço. E esses, em matéria tributária, obviamente, esses conflitos de leis levam ao surgimento de situações de dupla tributação internacional, um conflito positivo de leis. O conflito negativo leva a que surjam situações de dupla não tributação internacional que se configura por meio da evasão e da elisão tributária internacional. Professor, qual a importância de um planejamento tributário internacional? Especialmente nos dias de hoje, é muito importante que pessoas físicas, mas especialmente as pessoas jurídicas, façam um minucioso planejamento tributário das atividades que pretendem realizar. Os sistemas tributários diferem muito entre si e é possível que com um planejamento tributário muito eficaz, determinadas operações ou investimentos venham a ser realizados com a menor incidência de tributos possível. Aliás, essa realmente a importância do planejamento tributário internacional defensivo. Organizar as atividades a serem realizadas, escolher as formas societárias adequadas, a fim de que, nas relações internacionais, haja a menor incidência de tributos possível. Isso é o que é desejado por todos, inclusive pelos estados. Então, é muito importante que pessoas não venham a pagar mais do que o devido a título de tributos. Também não podem as pessoas deixar de pagar exatamente o devido a título de tributos. Agora, devem ser evitados planejamentos tributários internacionais ofensivos, em que a intenção primeira não é a de organizar atividades com a menor incidência de tributos possível, mas o interesse maior é realmente de natureza tributária e não de natureza empresarial ou comercial. Há tratados internacionais específicos sobre impostos indiretos? Não. Os impostos indiretos também apresentam problemas
no contexto internacional. E devem ser solucionados por meio de tratados internacionais. Mas dispositivos concernentes aos impostos indiretos constam de tratados internacionais sobre outras matérias, de tratados internacionais sobre o comércio, sobre relações culturais, sobre transporte aéreo ou marítimo internacional, sobre organizações internacionais de integração econômica. Então, os tratados constitutivos de organizações internacionais de integração econômica dedicam dispositivos aos impostos indiretos. Mas, diferentemente do que ocorre quanto aos impostos diretos, especialmente quanto ao imposto de renda, ao imposto sobre sucessões, ao imposto sobre doações, não há tratados específicos sobre impostos indiretos. Que posição ocupa o direito tributário internacional na ciência jurídica? Há muita polêmica também a este respeito e há defensores das mais diferentes posições. Há aqueles que entendem, especialmente fora do Brasil, que o direito tributário internacional é um ramo autônomo do direito. Dispõe de princípios e conceitos próprios que têm feito com que institutos e figuras jurídicas próprias tenham sido criados. Mas essa é realmente uma posição pouco defensável nos dias de hoje. Mas o direito tributário internacional tem também sido considerado capítulo do direito internacional público. Isso porque os meios de solução dos denominados problemas tributários internacionais são especialmente os tratados internacionais e a cada dia se tornarão ainda mais importantes e necessários. Por outro lado, há aqueles que defendem que o direito tributário internacional constitui capítulo do direito tributário. Isso porque a tributação é realmente uma atividade estatal. Existem algumas organizações internacionais que, em determinadas situações, figuram como sujeitos ativos de obrigação tributária, mas são exceções. Realmente, a tributação é uma atividade estatal. E quando as normas unilaterais não são suficientes e adequadas para solucionar determinados problemas que surgem no âmbito das relações internacionais em matéria tributária, que são confeccionados tratados internacionais. Há ainda aqueles em menor número que entendem que o direito tributário internacional constitui um sub-ramo do direito internacional privado. Na realidade, nos dias de hoje, são poucos os que defendem esse entendimento, mas utilizam ainda conceitos próprios do direito internacional privado, como conflitos de leis e elementos de conexão. De qualquer maneira, a posição defensável, a que me parece mais sensata nos dias de hoje, é a de que o direito tributário internacional é formado por normas de origem interna e por normas de origem internacional. Não é ainda um ramo autônomo do direito, embora caminhe a passos largos nessa direção. O programa Saber Direito Responde chega ao final, esta edição. Agradeço a todos pela audiência e agradeço especialmente aos alunos de Direito aqui presentes, com as suas várias dúvidas. Então, muito obrigado a todos e até uma próxima oportunidade. Tem dúvidas sobre o assunto? Então, mande um e-mail para saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet acessando o site www.tvjustiça.jus.br.